Convido os amados nesse instante a inclinarem suas cabeças e a levarmos a Deus uma palavra de oração. Maravilhoso eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos o teu santo nome, pois o Senhor é bom, pois a tua misericórdia tem durado para sempre nas nossas vidas. Te louvamos por esse dia que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio, ó Deus, de termos saído dos nossos lares, para nesse lugar de adoração estarmos aqui reunidos como teu povo, para juntos celebrarmos o teu santo nome, para te prestarmos o nosso culto racional, reconhecendo, ó Deus, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade sobre as nossas vidas. Te pedimos, eterno Pai, que o Senhor receba, ó Deus, esse culto como uma expressão da nossa adoração a Ti, como uma expressão da nossa gratidão a Ti, como uma expressão do nosso amor, ó Deus, devoto ao Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja atento às orações que se fizerem nesse lugar, ó Deus, que o Senhor esteja atento, ó Deus, às súplicas, aos agradecimentos, aos cânticos, que tudo que ocorra nesse lugar, ó Deus, nesse recinto, resulte para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa as famílias aqui representadas, abençoa todos quantos já chegaram e aqueles que ainda estão a caminho, que possam chegar em paz e em segurança, e que nessa noite o teu nome continue sendo glorificado e exaltado, no nome santo do teu Filho Jesus, amém, amém e amém. Façamos todos a leitura do introito bíblico, todos juntos. Vós não chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, amém? Assim diz o Senhor. O desejo é que possamos ser de fato os seus amigos. Convido os amados, aqueles que puderem e desejarem, se colocarem em pé, e juntos elevarmos a Deus um momento de louvor e adoração. Um momento maravilhoso, onde temos a oportunidade de abrir os nossos lábios e exaltar através de cânticos espirituais a soberania, a bondade e a fidelidade do nosso Deus e Pai. Conosco o Ministério do Louvor. Eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É muito bom, irmãos, podermos chegar nesse lugar, poder sentir a presença de Deus, poder olhar para cada irmão e poder ver as misericórdias do Senhor sobre nossas vidas, não é verdade? Enquanto muitos lá fora não dão valor ao que é ser igreja, né? Nós prezamos por isso, porque sabemos que ser igreja é apoiar um ao outro, é dar a mão, é caminhar junto e seguir para os céus, amém? Nessa noite, vamos louvar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, e dizer: Senhor, eu creio que Tu és a cura que esse mundo lá fora tanto precisa, a cura para minha vida, a cura para minha família. Tu és, Senhor, a cura, amém? Louve ao nosso Deus e ao nosso Pai. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo
Declare nessa noite. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Que esse seja sempre o nosso pensamento, irmãos. Senhor, eu preciso de ti a cada dia. E na sua palavra ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em Jesus, a vida. Louve, Jesus é o caminho. Todo o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e os levarei para o mesmo. Conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.
louvado seja o nosso Deus e o nosso Pai. Continue louvando ao Senhor, continue adorando ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua alma e dizendo nesse momento: Senhor, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Pai amado, Tu és o meu Pai querido, Tu és o meu Pai bendito e em Ti eu escondo a minha vida, em Ti eu entrego todo o meu ser. Louve ao Senhor, Pai nosso. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Declara, igreja. Deixa o céu descer. Descer sobre cada família, Deixa o céu descer. descer sobre cada vida aqui presente, Deixa o céu descer. descer sobre
agora do Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Clama, igreja, pois o Brasil precisa do Senhor. O mundo necessita do Senhor nesse momento. Muitas vidas estão lá fora, olhando para um lado e olhando para o outro, e não sabendo de onde virá o socorro. Olhando para os políticos, olhando para o STF, que tem tentado julgar aquilo que a igreja pode ou não pode. Olhando para a terra e pensando: Senhor, aqui é o meu fim. Mas que possamos levantar os nossos olhos para os montes, pois é de lá que virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor, vem sobre nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Tira do nosso meio tudo aquilo que não te agrada, ó Deus. Purifica o nosso coração, ó Pai, para que possamos te servir, Senhor Deus, em espírito e em verdade, ó Deus. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, pois a tua palavra disse: meu povo se humilhar, orar e me buscar de todo o seu coração, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, sara a nossa terra, ó Deus. Derrama, Senhor Deus, a tua cura sobre cada vida, Senhor Deus, que agora está no leito, ó Pai, sem poder respirar, ó Deus, precisando de aparelhos, ó Deus. Vai ali, ó Deus, com teu sopro de vida, ó Pai, e cura, Senhor Deus, e levanta e restaura, Senhor Deus, as nossas vidas para o louvor e para a glória do teu nome, ó Pai. Vem, ó Deus, sobre a Ieba, ó Pai. Vem, Senhor Deus, sobre cada irmão, ó Pai, e derrama, Senhor Deus, a tua vontade, o teu querer e a tua glória, ó Deus, para todos sempre. Amém, amém e amém. Os amados poderem assentar-se. Façamos todos a leitura bíblica responsiva, conforme transmitido no nosso data culto, todos juntos, dirigente, todos, congregação e todos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E eu já não sou mais do mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Amém? Que Deus possa estar aplicando essa poderosa passagem bíblica aos nossos corações nessa maravilhosa noite. Gostaria nesse instante de passar a palavra para a congregação, para aqueles que desejarem expressar a sua gratidão ao nosso Deus e ao nosso Pai, por uma bênção recebida, por uma graça alcançada, ou aqueles que desejarem fazer um pedido de oração. Podem fazê-lo nesse momento. Nossa irmã Alcione. Amém. Vamos orar pela nossa irmã Nelly,
Vamos agradecer a Deus pelo privilégio de podermos estar de volta, apesar das restrições, né? E vamos orar pelos pedidos que a nossa irmã Alcione, ela apresentou na congregação nessa noite. A nossa irmã Olívia, depois a nossa irmã Tassiana Fabiana. Queria louvar o Senhor mais um dia, pela sua graça, pela sua misericórdia. Queria pedir oração pela minha tia. Queria pedir oração por uma moça, o nome dela é Heloísa. Ela está passando por um processo de depressivo. E eu queria apresentar a filha dela nessa noite. Heloísa para a minha tia. O Galinho. A Galinha, Fabi. Eu quero agradecer, porque eu estava dando oração por uma jovem, né? Ela estava com um caroço. E ela fez a cirurgia, vai passar por outros procedimentos, mas graças a Deus está bem em casa, né? Já está conversando com todo mundo, está lá na frente da casa dela. E assim, fica continuar orando por ela, né? E pela outra irmã também, que está com câncer, que a gente está orando, continua orando por ela. E a minha irmã também, ela vai casar, mas assim, se levantou assim muita barreira. Prestes ela casar, confusão assim na família. E que Deus venha com providência na vida dela e do noivo dela. Amém. Então vamos orar também pelos pedidos de oração da nossa irmã Fabiana, para que Deus possa estar estendendo as suas mãos poderosas sobre cada um desses pedidos, fazendo o seu querer e a sua vontade. Mas algum dos irmãos desejaria expressar sua gratidão ou fazer um pedido? Nossa irmã Tassiana. Heloísa, vamos orar então pelos pedidos. Vamos orar pela nossa irmã Tassiana, pela Heloísa, né, e pelos jovens de maneira geral, para que Deus estenda suas poderosas mãos sobre eles. Nossa irmã Margarete Siqueira. Amém. Está orando aí pelos pedidos da nossa irmã Margarete Siqueira, por essa pessoa que está entubada e pelos demais familiares dela. A nossa irmã Aparecida Carneiro, foi isso? Quero agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pela minha saúde, quero agradecer a Deus também pela minha família, pedir oração a Deus que Deus derrame, Deus sabe todas as coisas. E também queria pedir oração por uma família lutada, o irmão da missionária Prima. Domingo, a esposa dele, Deus guardou, né? E assim ela tinha diabetes e pressão alta, não faz muitas coisas que eu fiz, né?
orar aí pela família lutada, pelos pedidos da nossa irmã Aparecida Carneiro. Há mais alguma? Irmã Sandra? Amém. Pela sua verdade, pela sua soberana, pelo irmão e o cunhado, Deus sabe todas as coisas. Vamos orar então pelos pedidos da nossa irmã Sandra Lima, nossa irmã Patrícia, depois a nossa irmã Suzane. Graças a Deus. Amém. Agradecer mais um dia pela minha saúde, pela minha vida e por oração que eu vou fazer o nosso exame. Amém. Vamos orar então pela vida de Patrícia, vamos orar pelos pedidos, né, pelos agradecimentos dela, e apresentar na presença do nosso Deus, nosso Pai, o dia de amanhã, né, que a atenção, né, a apreensão possa ser recompensada amanhã com uma notícia boa, né? Notícia boa é algo maravilhoso, né? Nós vamos pensar sobre uma notícia boa nessa noite, né? A irmã Suzane. Amém. Que idade que idade 6 anos. Agradecer pela vida do Márcio, que ele completou 10 anos. Deixei sustentado ele e ele é uma bênção na vida da gente. E eu queria agradecer pela vida dele. A gente chegou num momento de importante e a gente não entende, mas só o Senhor que sabe, né? Todas as coisas. Amém. Amém. Há mais alguém que tem algum pedido? Vamos orar então, né, pelos pedidos, né, da nossa irmã Suzane, para que Deus possa estar estendendo sua poderosa mão. Há mais algum? Nossa irmã Luciana. Eu gostaria de agradecer ao Senhor, porque hoje eu estou completando 4 meses de cirurgia. Louvado seja Deus. Eu bloqueei, o cirurgião me liberou só para completar um ano, não precisei fazer reposição para a honra do Senhor. Louvado seja Mas Deus. tudo bem, se eu tenho que dar saúde para eu cuidar da minha filha, eu gostaria de ter pedido os irmãos, a gente continuar orando, né? Que hoje eu estava assistindo um repórter, é muita gente que está desempregada, sem poder trabalhar e precisando de alimentos. E aí eu estava ali vendo aquelas reportagens, aqueles pais de família falando da falta de alimentos no seu lar. E eu gostaria de agradecer a Deus, porque em meio a essa pandemia ele não deixou faltar a alimentação da gente, o leite da minha filha. Eu sou tão grata ao Senhor por isso. Estava vendo tanta mãe ali, né? Os seus filhos não bravos, precisando de alimento, de leite, enquanto a gente, o Senhor tem cuidado de nós. E é muito gratificante isso. E vamos continuar orando por aquelas pessoas que não têm o que comer nesse momento, para que Deus venha suprir a necessidade. Há mais alguém que deseja fazer? Vamos orar então aí, agradecendo a Deus pela bondade e pela misericórdia na vida de Luciana, que proporcionou, né, Deus, ele proporcionou essa cirurgia, e graças a Deus já se passaram 4 meses, né, está se recuperando bem, e nós louvamos a Deus por isso. Há mais alguém que deseja fazer um pedido ou agradecimento? Agradeço a Deus pela sua bondade, agradeço a Deus pela sua misericórdia, agradeço a Deus por termos chegado a esse lugar de adoração, né, para juntos louvarmos, adorarmos, bendizermos. Ter a oportunidade de poder declarar, né, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, para que os nossos irmãos possam estar cientes daquilo que Deus tem feito na nossa vida e, de certa forma, também terem a sua fé revigorada, né, ao ver que o Senhor continua presente, continua consolando, continua agindo de uma maneira poderosa no nosso meio. E isso é maravilhoso, né? Então, nós somos gratos a Deus por nessa noite termos saído dos nossos lares para estarmos aqui reunidos. Somos gratos a Deus por esse julgamento que está acontecendo lá no STF, pela oportunidade que algumas pessoas tiveram de maneira brilhante defenderem
a liberdade, né, a liberdade religiosa, a liberdade do culto. Né, eles não estão ali defendendo simplesmente o direito de cultuar, da igreja aberta, né, não estão simplesmente, a defesa não é muitas vezes aquilo que tem sido divulgado, né? A liberdade, a grande questão é a liberdade religiosa, é aquilo que está na Constituição. Né? Eles estão defendendo aquilo que está na Constituição, né? É o entendimento deles e é o entendimento de qualquer pessoa sensata. Né? E eu louvo a Deus por esse julgamento estar acontecendo. Eu acredito que a igreja precisa se despertar a partir de então. Não acredito que o resultado vai ser positivo para a igreja, né? Mas é uma oportunidade que a igreja vai ter de despertar do sono, de abrir os olhos e de perceber o que é que está acontecendo. Né? Esse julgamento não poderia ser diferente, porque a Bíblia diz que o homem natural, não entendem as coisas de Deus. Então, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos soberbos, para que eles não possam conhecer o caminho da verdade. Então, não podia ser diferente, tinha que ser do jeito que é. Só poderia ser da maneira que fosse. Né? Então, apenas defendem. Né? Não estou defendendo aqueles que usam a igreja, aqueles que estão em busca de manter as suas igrejas abertas, preocupados com o seu salário, preocupados com as despesas suas e da igreja. Não é desses a quem me refiro, nem aqueles que aproveitarão essa oportunidade para agirem de maneira irresponsável, né? Para agirem de maneira contrária, de maneira abusiva, né? De permitirem que as pessoas possam de alguma maneira se arriscarem nos cultos, de maneira alguma. Né, mas o direito das pessoas poderem vir para cultuar e adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Isso é um privilégio nosso. Só defende que as igrejas estejam fechadas, né, que a igreja esteja fechada, apesar de protocolos, apesar de todo o cuidado devido àqueles que não sabem o que acontece dentro de uma verdadeira igreja. Não estou falando do mercado da fé, estou falando dentro de uma verdadeira igreja, de uma igreja séria. Né, então só defende manter as portas fechadas quem não entende o que acontece. Quem não entende quantos lares são restaurados, quantas vidas são reconstruídas, quantos casamentos são salvos, quantas crianças, quantos jovens e adolescentes são impactados com a palavra de Deus e têm a oportunidade de agirem de maneira diferente. Então, quem não conhece o que acontece dentro de uma verdadeira igreja, é fácil julgar como uma tentativa de manter o mercado da fé aberto. É fácil julgar de uma maneira desonesta aquilo que é inaceitável e aquilo que contraria não só a palavra, porque não está sendo julgado não é a palavra é a verdade, e a verdade absoluta, mas o que está sendo julgado é aquilo que a própria Constituição nos garante, e nós rogamos a Deus que Deus nos ajude, e que saia desse processo, né, que hoje ou amanhã, não sabemos ao certo quanto vai durar, o ministro, inclusive, qualquer um deles pode pedir vista, isso pode durar mais alguns dias, mas que a igreja saia vigilante, que a igreja saia madura, e que a igreja se orgulhe de poder entender o privilégio que é cultuar a Deus. Né? Existem países no mundo hoje que desejavam ter um momento como esse. Desejavam. Existem países na janela 10x40, países islâmicos, pessoas que são cristãos lá em países como a China, por exemplo, que não têm um privilégio de cultuar. Então você tem um privilégio de sair da tua casa para cultuar. Aproveite esse privilégio. Tem pessoas em algumas partes do mundo que estão dando a vida para ter momentos como esse, enquanto às vezes nós negligenciamos, às vezes por coisas tão fúteis e tão banais. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja, que haja um despertamento. Né? Não é de se esperar a decisão que vai ser tomada, pelas razões que eu já citei e tantos outros que poderiam citar. Mas eles não conhecem, mas você conhece o que acontece aqui dentro. Você conhece o que é ver pessoas restauradas. Você sabe o que é pessoas saírem tristes de casa, né, saírem cabisbaixa e chegarem aqui e serem impactadas com a palavra de Deus. Não só aqui, mas em qualquer igreja séria. Né, saírem daqui impactadas, consoladas, revigoradas. Pessoas que sem rumo e que encontram rumo em direção ao ouvirem a palavra de Deus. Pessoas que não têm alegria, que às vezes estão passando por processos depressivos tão intensos. Né, pessoas que estão passando por processos de crise de ansiedade tão terríveis, mas que chegam na igreja, no momento do louvor, no momento da adoração, no momento da ministração da palavra, no aconchego dos irmãos, mesmo privados dos abraços, como antes, mas que encontram força, que encontram alegria, né, e voltam para casa sentindo-se melhores por esse privilégio. Então, é normal que o mundo não nos entenda, mas nós precisamos nos alegrar, aproveitar e dizer, Senhor, traz um despertamento sobre o povo brasileiro. E que esse despertamento traga resultados positivos no ano que vem.
para que o ano que vem haja uma resposta maciça. É triste, é lamentável, né, ver pessoas cristãos defendendo o contrário, né, é triste ver líderes, pastores defendendo o contrário, né, você fica sem entender, né, mas graças a Deus, que Deus, pela sua misericórdia, que se renova dia após dia na nossa vida, mas ninguém vai conseguir colocar na cabeça de qualquer pessoa inteligente, sensata, servo e discípulo do Senhor, de que um indivíduo passa o dia todo indo e vindo nos ônibus lotados, metrô lotado, aeroporto, no avião do lado um do outro, entender que essa pessoa não pode 2 vezes por semana, né, obedecendo o protocolo dos seus decretos, seja o municipal ou estadual, que ele não possa se reunir no templo. Isso aí é inaceitável. O cara que passa o dia todo se expondo na rua, ele não pode 2 vezes por semana, durante 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo, poder sentar, seguindo os protocolos para adorar ao seu Deus. Então, que Deus possa trazer um despertamento sobre a igreja brasileira, que a igreja esteja vigilante, orando, que Deus possa trazer um despertamento na nossa juventude, para que a juventude estude, para que a juventude guarde Deus no seu coração e avance para ocupar as cadeiras mais importantes dessa nação. Para ocupar as cadeiras mais importantes dessa nação. Se talvez o que nós estivéssemos passando hoje, se a mentalidade de alguns hoje fosse há 30, 40 anos atrás, talvez nós tivéssemos hoje uma situação diferente acontecendo no nosso país. Nós precisamos ter homens e mulheres preparados para ocupar os mais altos cargos desse país. Não é apenas um lá, não é apenas um, né, mas é a maioria. Não apenas cristãos, mas pessoas de bem, sensata, pessoas que prezem pela verdade, né, que prezem pela honestidade e que estejam realmente comprometidos com aquilo que diz a Constituição. Porque um cristão, ele vai prezar por aquilo que está na Constituição. Se a Constituição, a Constituição que está aí, né, ele vai prezar. Agora, se a Constituição for alterada ao ponto de atrapalhar, mudar a nossa fé, aí é uma outra questão, né? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens, né? Mas no que está sendo visto aí, então vamos orar, vamos despertar e vamos dar uma resposta no ano que vem, né? Vamos dar uma resposta. Se todo mundo começar a ter essa consciência, né, e que as pessoas que são de alguns grupos, né, chega lá para o seu líder, encoraja ele a tomar uma posição, né, encoraja ele a mostrar, né, a dizer o que pensa, né. Pessoas que realmente se preocupam com o rebanho não acham bom a igreja estar fechada. Pessoas que realmente se preocupam com o rebanho vão desejar que a igreja esteja aberta, que protocolos sejam utilizados, que vidas possam ser, porque vão estar preocupados não apenas com o físico, mas com o emocional das pessoas, com o espiritual das pessoas. Não basta apenas estarem protegidas fisicamente, porque não estão, a maioria não está no seu dia a dia, mas elas estão protegidas também nesse lugar, espiritualmente sendo alimentadas, emocionalmente sendo confortadas. Então, que Deus nos traga esse entendimento, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar com o nosso diácono, irmão Alex Guedes. Senhor Deus, e te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos, ó Pai, pelo Deus amoroso, pelo Deus bondoso, pelo Deus misericordioso que Tu és, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, ó Pai, podemos ter me levantado pela manhã, ó Deus, feito os nossos afazeres, ó Pai, ter ido conquistar, ó Pai, o pão de cada dia, e de poder, Senhor Deus, chegar nessa noite, ó Pai, e poder agradecer a Ti, Senhor Deus, por todos os livramentos que Tu nos concedeste, ó Pai. Senhor Deus, nós Te louvamos, ó Pai, porque mesmo muitas vezes sem perceber, a Tua mão tem nos livrado, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando a cada um que se encontra aqui, ó Deus, a cada pedido que foi colocado diante de Ti, ó Pai, a cada irmão que está, ó Deus, com aquele pedido em seu coração, que o Senhor Deus sabe e o Senhor Deus conhece, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Te pedimos que o Senhor Deus nos ajude, ó Pai, a fazer a Tua vontade em nossas vidas, ó Deus, pois a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos livra, ó Deus, de podermos fazer aquilo que nos distancia de Ti, ó Pai, que possamos a cada dia andar em Teus caminhos, ó Deus, que a cada dia, Senhor Deus, possamos aprender mais de Ti e nos achegarmos mais a Ti, ó Deus.
Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos erros, falhas e pecados, ó Pai, e ajuda-nos, Senhor Deus, a nos levantar, ó Pai, como igreja, a nos levantarmos, ó Deus, como luz nesta nação, ó Pai, a sermos sal, Senhor Deus, para poder, ó Pai, levar a Tua palavra, Senhor Deus, a todos aqueles que necessitam, ó Pai. Senhor Deus, a Tua palavra nos diz que as portas, o inferno não há de prevalecer sobre a Tua igreja, ó Pai. E nós Te louvamos, Senhor Deus, porque Tu tens nos sustentado, Senhor Deus, e tens nos guardado até aqui, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, para que possamos, Senhor Deus, fazer tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor Deus determinou para nossas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ser instrumentos em Tuas mãos, ó Pai, e que o Senhor Deus possa, ó Pai, através do Teu Divino Espírito Santo, guiar nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, continua, ó Pai, abençoando, Senhor Deus, colocando o alimento em nossa mesa, ó Pai. Deus, continua abrindo portas, Senhor Deus, continua abençoando o Teu povo, ó Pai. Senhor Deus, aqueles que estão desempregados, abre porta, ó Deus. Aqueles que estão, Senhor Deus, desesperados, ó Pai, leva a calma. Aqueles, Senhor Deus, que estão sem dormir, ó Pai, leva o sono. Senhor Deus, aqueles que estão precisando de uma resposta, de uma palavra, de um sinal que vem de Ti, ó Pai, que o Senhor Deus possa falar, ó Deus, e acalmar, ó Deus, a cada coração, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, continua, ó Deus, nos ajudando, nos abençoando e nos transformando, ó Pai, para que possamos, Senhor Deus, chegar naquele dia, Senhor Deus, para o Teu louvor e para a Tua glória, Senhor Deus, diante de Ti, ó Pai, sermos aprovados, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, através da Tua santa palavra que há de ser ministrada, Senhor Deus, neste momento, ó Pai. E que a Tua palavra venha, Senhor Deus, nos confrontar, ó Pai, e tirar, Senhor Deus, das nossas vidas tudo aquilo que não Te agrada, ó Deus. Fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Passaremos agora, meus queridos, nós gostaríamos de trazer como comunicação que hoje, às 8 horas da noite, vai estar entrando estreando o nosso culto da quinta-feira passada. Então, hoje, de 8 horas da noite, né, nós vamos acabar, ainda vai dar tempo você chegar em casa, né, acessa lá o canal da igreja, vai ser colocado nos canais, nos grupos de WhatsApp da igreja, e você vai ter a oportunidade de assistir o culto da semana passada, de quinta-feira passada, não é isso? Então, o culto de quinta-feira passada vai ser transmitido hoje à noite. Né? Então, se você tem alguém que perdeu o culto, ou se você quer rever alguma parte do culto, ou quer assistir o culto, você vai ter a oportunidade de assistir hoje à noite. Para os irmãos que não estão aqui, eles vão ter a impressão que vai dar é que o culto está acontecendo, que o culto está sendo transmitido ao vivo, porque nós estamos programando para que possa ser estreado hoje à noite, às 8 horas da noite. Então, como tem uma boa quantidade aqui, chegar em casa, você entra lá, né, deixa lá o seu like, né, compartilha com teus amigos, com os teus parentes, para que eles possam também ser abençoados, como você que estava semana passada aqui, foi também abençoado. Passaremos agora ao momento de dedicação de bens e vidas, onde temos a oportunidade de, através das nossas contribuições financeiras, reconhecer a nossa fidelidade ao nosso Deus e ao nosso Pai, reconhecer a nossa gratidão e reconhecer a nossa fidelidade ao nosso Deus e ao nosso Pai através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós estaremos louvando nesse instante o hino 154 do cantor cristão. Eu convido os irmãos para que possam estar acompanhando no louvor, o irmão Elias e o irmão de Charles ou Aquiles, possam estar acompanhando. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Convido os irmãos todos de pé para juntos fazermos a leitura e em seguida louvarmos esse belo cântico. Ensinando, todos juntos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Todos juntos louvemos com bastante força e vigor, que nós acreditamos nas promessas do Senhor Jesus. Você acredita nas promessas do Senhor Jesus? Nós vivemos em um mundo tão difícil, onde há tantas promessas não cumpridas, que às vezes levam o nosso coração a ficar frustrado de acreditar nas promessas.
Mas acreditar nas promessas dos homens é sempre uma oportunidade aberta para a frustração. Mas nós acreditamos nas promessas do meu Salvador. Louvemos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Quando a tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sempre. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Ainda de pé, seremos elevados em uma oração pela nossa diaconisa, nossa irmã Anne. Oremos. Maravilhoso Deus eterno Pai, Senhor, diante de Ti, queremos Te agradecer por mais um dia que Tu nos concede e nos permite, Pai, de estar aqui na Tua casa, para juntos louvarmos e adorarmos e engrandecermos o Teu nome, dizer que Tu és um Deus maravilhoso, que és fiel, que cuida de nós, que não tem deixado faltar o nosso pão, não tem deixado faltar o cobertor que nos aquece, e por isso nós queremos Te louvar e Te agradecer. Queremos Te agradecer por todos os dízimos e ofertas que foram depositados, Pai, diante do Teu altar, aqueles que puderam ofertar, Te agradecemos por isso, aqueles que não puderam, abençoa, Tu sabe de todas as coisas, Pai. Continua nos ajudando, continua cuidando de nós, é o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Os amados podem assentar, façamos todos. Gostaria de convidar os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número Lucas, capítulo de número 24. Queria convidar um Max. Cá, Max. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu te chamei? Tu vai pregar essa noite. E agora? É brincadeira, calma, calma, relaxa o coração. Vamos orar pela vida do Max. Max está fazendo 10 anos de vida, Max. 10?
Queria que você pudesse estender uma das suas mãos e orar pela vida do Max. Amém? Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, te louvamos por esse dia maravilhoso na qual o Senhor tem nos dado. Te louvamos porque pela tua bondade e pela tua misericórdia, ó Deus, no dia de ontem o Senhor permitiu que alguns anos atrás, há 10 anos atrás, viessem, ó Deus, ao mundo o Max. Te louvo, ó Deus, por essa criança, te louvo, ó Deus, porque ele tem crescido, aprendendo a te amar, aprendendo a te adorar, aprendendo a te priorizar. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria à sua mãe, a todas as pessoas que tiverem contato com ele, para que continue ensinando ao coração do Max as sagradas leis, que eles possam ensinarem, ó Deus, para que ele possa continuar a te adorando, bendizendo o teu santo nome, que ele possa entrar, ó Deus, na adolescência, que ele possa entrar na juventude, né, nessa fase tão conturbada para alguns, mas que o Max possa, ó Deus, continuar crescendo, não apenas fisicamente, não apenas na sua estatura física, não apenas, ó Deus, na sua idade, mas que ele possa crescer no teu conhecimento, no teu temor, na tua graça, que a tua vontade seja manifesta na vida dele, ó Deus, e que o teu Espírito Santo seja o maior influenciador na vida do Max, que não seja as pessoas ao seu redor, que não sejam os colegas da escola, que não sejam os colegas da vizinhança, mas que o maior influenciador na vida do Max seja o teu Santo Espírito, que o Senhor possa estar lapidando a vida do Max para aquilo que o Senhor tem preparado a ele, ó Deus, no futuro, para que ele possa te servir com valentia e que ele possa, ó Deus, se for da tua vontade, prepará-lo para que ele possa ser um ganhador de almas, para que ele possa ser um levita na tua casa, que ele possa ser, ó Deus, alguém que possa de alguma maneira ser útil, ó Deus, no ministério do louvor, no ensino, na pregação, ó Deus, que o Senhor faça a tua vontade e o teu querer na vida dele, que pedimos que o Senhor esteja o abençoando desde o fio do cabelo até a planta do seu pé, é o que nós te rogamos nessa noite, em um nome santo do teu Filho Jesus, amém, amém e amém. Max, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Parece que ele queria pregar mesmo. Ou ele queria pregar, ele ficou tenso. Ficou tenso. Mas vamos lá. Então, Lucas, capítulo de número 24. Todos abriram, digo amém. Né? Passagem bastante conhecida da palavra do nosso Deus e do nosso Pai. O momento em que o Senhor, ele tem a oportunidade, né, de ser visto, né, as mulheres têm a informação de que o Senhor Jesus, ele está vivo, né? Então, aqui o contexto histórico é o amanhã do domingo, Mateus, capítulo de número 24, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5, Mateus, capítulo 24, do versículo 1, Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo de número 5. Que bom que os irmãos estão atentos, né, à leitura da palavra, né? Que bom, continuem assim durante a ministração da palavra, que eu tenho certeza que os amados hão de receber a porção daquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite. No primeiro dia da semana, de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas elas a esse respeito, apareceram então 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas então possuídas de grande temor, baixaram os olhos ao chão. Eles lhes falaram, dizendo: por que vocês buscam entre os mortos ao que vive? Por que vocês buscam entre os mortos ao que vive? No versículo 6 ainda nos diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio que o Senhor nos tem dado nessa noite de estarmos aqui reunidos, pela porção do texto lido, e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo ao ministrar ao coração do teu povo. Que a palavra nessa noite ministrada possa encontrar lugar nos nossos corações e possa trazer sobre nós consolo, exortação e edificação, pois esse é o propósito da tua palavra ministrada. Coloca, ó Deus, através do teu Espírito Santo, todas as inquietações do nosso coração, todas as preocupações da nossa alma de lado, para que possamos, ó Deus, com ouvidos para ouvir,
está atento àquilo que o Senhor deseja nos falar. Que assim seja, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, essa passagem é uma passagem que faz parte da nossa vida, faz parte da realidade do viver cristão, a certeza de que Jesus ele está vivo, de que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos. No último ano nós tivemos a oportunidade, desde o começo da pandemia, inclusive, de em alguns momentos várias pessoas em torno do mundo, né, fazerem um grande coral, né, falando a respeito dessa certeza de que Jesus está vivo. Pessoas de vários continentes, de várias nações, proclamando a certeza de que Ele vive. E por Ele viver, por essa certeza de que Jesus está vivo, nós podemos acreditar no amanhã. Nós podemos ter a certeza de que dias melhores virão, de uma maneira ou de outra, porque o nosso Cristo está vivo. Quando nós abrimos, meus queridos, esse texto nessa noite, nesse dia que alguns dias atrás tivemos a oportunidade de pensar, né, sobre a ceia do Senhor, de pensar sobre a Páscoa, de pensar sobre esse momento tão marcante na vida do cristianismo. O que seria de nós se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus da cruz do Calvário? O que seria de nós se não fosse a mensagem do Evangelho trazida através de Jesus? O que seria de nós se não fosse a certeza de que naquela manhã de domingo, naquele manhã do primeiro dia da semana, quando aquelas mulheres têm a informação de que Jesus está vivo? Durante os últimos 3 anos, daquelas pessoas que viviam de uma maneira pacata, foram impactadas com a chegada do Senhor Jesus. Jesus, que aparentemente, pelo que os textos nos relatam, vivia uma vida pacata até aquele momento, vivia uma vida tranquila até o momento em que ele é batizado pelo João Batista e o seu ministério público vem à tona. O seu ministério público, o anúncio de que o reino de Deus estava sendo chegado e o batismo de Jesus fez com que houvesse uma mudança no clima da cidade, que houvesse uma mudança na região, com a mensagem daquele filho do carpinteiro, filho da irmã Maria, que trazia uma mensagem de salvação, que trazia uma mensagem de arrependimento, que confrontava os líderes religiosos e que fazia com que uma multidão de pessoas fossem em busca de Jesus. Pessoas que estavam enfermas, das mais diferentes enfermidades, encontravam em Jesus cura das suas mazelas físicas. Pessoas que eram paralíticos, pessoas que eram cegos, pessoas que eram mancos, pessoas que eram coxos, pessoas que tinham deformidades físicas terríveis, provocadas, por exemplo, por a lepra, pessoas que tinham profundas deformidades na coluna, como aquela mulher que andava durante muitos anos curvada. Em Jesus encontrou cura, em Jesus encontrou transformação, em Jesus todas as suas mazelas físicas, que durante muitos anos fizeram parte da sua vida, lhe trazendo dor, lhe trazendo vergonha, encontraram solução na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus não apenas curou aquelas pessoas que fisicamente estavam destroçadas, que fisicamente já tinham feito de tudo para que pudesse resolver o seu problema, resolver o seu dilema de vida, e por que não dizer, alguns já estavam vivendo quase que uma crise existencial diante do sofrimento em que elas estavam padecendo ao longo dos anos. O sofrimento prolongado produz isso no coração das pessoas. Sofrimento prolongado produz um desgaste emocional terrível, que faz as pessoas imaginarem que não há mais saída, que não há mais solução, de que chegaram literalmente no fundo do poço. Assim, Jesus de Nazaré encontrou muitas pessoas, e com o toque poderoso da sua mão, com o toque majestoso das suas palavras, essas pessoas tiveram as suas vidas completamente transformadas. Era impossível não encontrar Jesus e não ser transformado pela maneira majestosa em que ele olhava, pelo toque maravilhoso da sua mão ou pelo poder das suas palavras. Não havia possibilidade de sair da mesma maneira depois de um encontro com o Senhor Jesus. Pessoas eram curadas do corpo, eram curadas da alma. Entre esses, uma mulher chamada Maria Madalena. Era uma dessas mulheres que havia sido escrava pelo inimigo, que durante algum período da sua vida, ela se manteve afligida por espíritos malignos. Isso é o que o texto nos revela. A Bíblia nos fala que aquela mulher era uma mulher de posses. Alguns vão inclusive sugerir, e inclusive a tradição vai reforçar essa ideia, de que Maria Madalena seria inclusive parente de José de Arimateia. José de Arimateia era um senador romano, era um senador, um homem influente, um homem que se destacava. E alguns chegam a afirmar
dessa ligação entre José de Arimateia e Maria Madalena. Maria Madalena possivelmente era uma das mulheres que financiava o ministério do Senhor Jesus, pois era uma mulher de posses, era uma mulher rica, era uma mulher favorecida, era uma mulher que tinha uma estrutura financeira interessante, e ela se tornou alguém que investia no ministério do Senhor Jesus. Mas apesar de ser uma pessoa, de ter nascido em uma família, possivelmente, ter nascido em uma família que tinha uma boa condição financeira, apesar de gozar de uma certa influência através do seu parentesco, do seu possível parentesco com José de Arimateia, que era um homem influente na sua época, na sua região, naquele momento, diante daquele contexto em que Jerusalém estava vivenciando, apesar dela viver dentro dessa realidade, era uma mulher escrava do inimigo, era uma mulher que havia a sua vida, certamente, nós não temos oportunidade de ler um pouco mais a respeito de Maria Madalena, não existe um livro que trate, existem alguns relatos apócrifos, mas os livros apócrifos já por si só já se dizem que são apócrifos, mas na Escritura Sagrada, naquilo que nós entendemos como Escritura Sagrada, pouco se fala sobre a trajetória, sobre a vida, sobre como Jesus a encontrou e como era a vida dela antes de conhecer Jesus. O que nós temos, as informações que nós temos, são pequenos pontos, mas que mostram, de fato, que houve uma grande transformação. Era uma mulher que sofria de uma possessão demoníaca, havia espíritos que perturbavam a vida de Maria Madalena, mas que ao encontrar Jesus de Nazaré, embora não haja esse relato, mas no encontro com Jesus, ela teve a sua vida liberta, ela foi transformada e agora ela se tornou numa mensageira da paz, numa mensageira de esperança. Alguns inclusive vão tentar ligar essa Maria Madalena ao relato da mulher adúltera de João capítulo de número 8. Embora o texto de João não dá em momento algum o nome de quem seria aquela mulher adúltera e não há ligação alguma que faça entre esse texto e a figura de Maria Madalena, mas alguns, de maneira bastante enfática, defendem que trata-se da mesma pessoa, de que aquela mulher em João capítulo 8, que não se tem o nome, é essa Maria Madalena, e essa Maria Madalena, embora o texto não relate. Então nós vamos nos prender àquilo que o texto relata. E o que o texto relata é que essa mulher, Maria Madalena, era uma mulher que sofria por espíritos malignos. E é essa informação que nós gostaríamos de passar nessa noite. É essa informação de que Jesus transformou aquela mulher, embora Jesus tenha tido o poder para transformar aquela mulher lá de João capítulo 8, e que não haveria problema alguma de serem as duas pessoas, mas o texto não nos diz, e aquilo que a Bíblia não expõe com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Mas Maria Madalena, o texto nos diz que ela era uma mulher que sofria com espíritos demoníacos. Encontrou Jesus de Nazaré, teve a sua vida transformada, mudada. Não sabemos em que momento do ministério de Jesus Maria chegou, mas dos 3 anos que duraram o ministério de Jesus, que impactaram aquela região, que impactaram aquela vida, em algum momento desses 3 anos, Maria Madalena foi chamada, Maria Madalena passou a fazer parte daquele grupo de discípulos, Maria passou a fazer parte daquela multidão, Maria passou a acompanhar os apóstolos e passou a investir no ministério dos apóstolos e no ministério do Senhor Jesus, financeiramente, a fim de que eles pudessem continuar da maneira que estavam propagando a mensagem do Evangelho. Aqueles 3 anos, eles terminam de uma maneira dolorosa para Maria Madalena e para as demais outras pessoas que acompanharam Jesus e que também tiveram a sua vida transformadas por Jesus. Aquele julgamento injusto, aquele julgamento que não tinha um embasamento legal correto, onde os critérios não foram utilizados, onde a própria jurisdição romana, judaica daquela época foi totalmente quebrada, porque havia um interesse maior de silenciar Jesus, um interesse melhor de calar com a mensagem do mestre. Jesus de fato foi julgado por um julgamento que não foi correto, que não agiu de acordo com a legalidade da época e que conduziu ele à morte que teve. Uma morte humilhante, uma morte dolorosa, uma morte que fez com que as pessoas ao seu redor olhassem e o vissem de uma maneira totalmente ultrajada, despido, sangrando, ferido, machucado, suplicando que alguém lhe desse água. Aquele mesmo ser que criou o céu e a terra e tudo que nele há, aquele mesmo ser que criou as águas que saciam a nossa sede, aquele mesmo ser que criou o próprio ser humano com toda a sua estrutura, inclusive com a necessidade de beber água,
que ele mesmo criou, agora ele suplicava para que alguém lhe desse um pouco de água. E lhe é negado aquela água naquele momento, como nós conhecemos o relato bíblico. Maria, então, que teve a sua vida transformada por Senhor Jesus, observa lentamente a morte do seu mestre. Observa lentamente a morte daquele que havia resgatado, do seu resgatador. Observa lentamente a vida daquele que deu a oportunidade dela viver. Porque a vida de Maria, antes de conhecer Jesus, era uma vida atormentada. E ninguém, apesar da riqueza que possa possuir, do fama e do prestígio, ninguém tem vida de qualidade. Ninguém tem uma vida saudável enquanto se é atormentada. E era essa a situação de Maria Madalena. Mas Jesus o havia transformado, tocado, mudado a sua vida. Ela tinha abraçado o evangelho. E agora ela assiste aquele seu benfeitor está indo, morrendo lentamente na cruz, ao lado de dois marginais, ao lado de dois ladrões. Aquela cena certamente deve ter sido extremamente dolorosa. Não é à toa que, apesar de todos os discípulos fugirem, né, mas ela estava lá ao pé da cruz todo momento. Maria Madalena foi aquela que, liberta por Senhor Jesus, discípula do Senhor, que estava nos últimos momentos quando o Senhor sucumbiu. Ela, ao lado de Maria, mãe de Jesus, e de outras mulheres, assistiram de perto os momentos finais da vida de Jesus, o seu último suspiro, o tetelestai, está consumado, e então entregou o seu espírito. Maria Madalena estava daquela realidade, e Deus é tão bondoso e tão misericordioso, que eu tenho certeza que a vida de Maria Madalena, a partir daquele momento em que ela vê Jesus morrer na cruz, parece que o impossível estava acontecendo diante dela. Como alguém podia machucar alguém tão bom? Como alguém podia julgar e condenar alguém tão sábio, tão profundo com as palavras? Como alguém podia condenar a morte alguém que só fez a bondade? Como alguém poderia tratar da maneira que ele foi tratado, chicoteando, arrancando, coroando com uma coroa de espinhos, aquele que só fez o bem a todos que passaram pelo seu caminho ao longo daqueles 3 anos? Mas infelizmente foi essa maneira que o mestre foi tratado. E foi tratado da maneira que foi tratado, não porque Deus é masoquista, não porque Jesus gostava da dor que ele estava padecendo. O próprio Jesus, instantes antes da sua crucificação e de todo o dilema que ele ia viver naquele momento, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o que estava em jogo era mais do que a dor, era mais do que a vergonha, era mais do que a natureza humana, a natureza divina que estava em jogo. O que estava em jogo naquele momento era a minha e a sua salvação. O que estava em jogo era o meu e o seu sofrimento. O que estava em jogo era o nosso destino eterno. E pela bondade e pela misericórdia o Senhor suportou. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro e foi moído pelos nossos pecados. E como o texto sagrado nos diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas agora, naquela manhã daquele dia, aquela mulher, Maria Madalena e as outras Marias vão à sepultura de Jesus na expectativa de terminar aquilo que não pôde ser concluído no dia da sua morte, porque o sábado, e um grande sábado, como diz o texto de João, se apresentava. Havia até que então que os preparativos fúnebres fossem parados, neutralizados, paralisados, até que pudesse com tranquilidade em outro momento retomar aquela cerimônia fúnebre. Jesus então foi colocado na tumba de José de Arimateia, uma tumba emprestada, enquanto esses preparativos pudessem ser feitos. Na manhã do primeiro dia da semana, as mulheres chegam até o sepulcro, ansiosas, com a expectativa de poderem terminar aquela cerimônia. Era uma maneira de honrar o seu mestre, era uma maneira de reconhecer quem Jesus era uma maneira de dar um cuidado, um afago, ainda que seja ao corpo daquele que havia proporcionado liberdade e vida eterna àquelas mulheres. Aquelas mulheres estavam com o coração dilacerado, aquelas mulheres estavam tristes, profundamente tristes, frustradas, mas a frustração, a tristeza, a dor, a angústia, e por que não dizer talvez o medo, não impediu aquelas mulheres de irem até a sepultura e de se prontificarem a fazer os últimos preparativos para que Jesus fosse então sepultado
como se era de costume naquela ocasião. Mas quando aquelas mulheres chegam na sepultura, quando eles chegam àquele lugar de dor, aquele lugar de angústia, eles recebem uma boa notícia. Elas recebem uma maravilhosa notícia. A notícia que aquelas mulheres receberam naquela sepultura de José de Arimateia iria rodear o mundo. Os reis da terra teriam conhecimento. Séculos depois, milênios depois, se ouviria falar acerca daquela mensagem, daquela novidade, daquela mensagem que aquelas mulheres iriam ouvir, de que Jesus não estava na sepultura, de que aquelas mulheres estavam equivocadas ao procurar um vivo entre os mortos, porque aquele lugar de morte, aquele lugar de dor, aquele lugar de angústia, não era o lugar que repousava Jesus. Jesus estava vivo, e era essa mensagem que aquelas mulheres traziam no coração, era essa mensagem que foi plantado no coração daquelas mulheres. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Essa é a razão do cristianismo ser tão forte, essa é a razão de nós estarmos aqui reunidos. Nós não estamos aqui reunidos imaginando em torno de uma figura lendária, nós não estamos aqui reunidos na imagem, na lembrança de um personagem histórico que influenciou a sua época com os seus discursos, com as suas mensagens, e que passou, apenas é um personagem histórico do passado. Nós estamos aqui reunidos, nós acreditamos que reuniões como essa é importante, porque nós acreditamos que onde houver 2 ou 3, ali o Senhor Jesus vivo e ressurreto estará. Nós acreditamos que Ele vive. Os líderes mundiais, líderes religiosos, líderes mundiais políticos e religiosos perdem as suas vidas todos os anos. Muitos no passado marcaram história, estão sepultados nas suas tumbas, são velados, alguns ano a ano recebem flores, homenagens, pessoas fazem romarias para aqueles lugares para reverenciar os seus líderes religiosos. Mas acerca de Jesus de Nazaré, nosso coração enche de paz e de alegria, na certeza que enche o nosso coração de alegria nesses dias que depois, tão próximo da Páscoa que passou domingo passado, de que Ele vive, diferente daqueles que passaram, Ele permanece para sempre, diferente daqueles que mudam, Ele permanece o mesmo hoje, ontem e será para todos sempre. O nosso Cristo está vivo. Aquelas mulheres foram impactados pela mensagem daqueles 2 mensageiros celestiais. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Que coisa maravilhosa é saber que Jesus está vivo. Que diferença fez para aquelas mulheres saberem que Jesus está vivo? E que diferença faz para você saber que Jesus está vivo? Faz alguma diferença para você isso, saber que Jesus está vivo? Faz alguma diferença para você saber que Jesus não é apenas um personagem do passado histórico, que Jesus não é apenas alguém criado pela mente de alguém interessante, que criou uma história do Calvário, um Monteiro Lobato daquela época? Nós podemos descansar, meus queridos, na certeza de que Ele vive, e como nós cantamos na canção, por Ele viver, nós podemos acreditar no amanhã. Que impacto tem essa verdade na nossa vida? O que essa verdade traz aos nossos corações? Em primeiro lugar, nós podemos afirmar de que a certeza que Cristo vive muda os nossos planos, muda os nossos objetivos, muda os nossos anseios, muda os nossos desejos. A certeza de que Jesus vive traz essa mudança nos nossos corações. A nossa ordem de prioridade é afetada. Por quê? Porque Ele vive. Aquelas mulheres chegaram naquele local com a certeza que estavam prontas a pregar em um corpo inerte, frio, que talvez já cheirasse mal pelos dias que havia já se passado, talvez certamente o odor desagradável já tivesse efetuado, já tivesse presente no corpo de Jesus. Mas aquelas mulheres bem intencionadas, que amavam Jesus, que o haviam seguido durante a sua vida, aquelas mulheres tiveram o seu plano frustrado, o seu desejo do coração de honrar Jesus na morte dele foi frustrado. Por quê? Porque Jesus está vivo, e quando Jesus está vivo, os nossos anseios, os nossos planos e os nossos projetos são modificados. É claro que ali há todo um contexto, é claro que as mulheres ali estavam preparadas para tinham aquilo em mente, para seguirem um ritual que fazia parte da cerimônia fúnebre, e tiveram todo aquele processo alterado, né? Tudo aquilo que elas haviam comprado para nada serviu, né?
perderam dinheiro, gastaram em vão, né? Poderiam ter economizado dinheiro, mas a expectativa de honrar, de fazer parte, tudo aquilo, elas pegaram os seus investimentos e compraram o que precisava ser comprado, com a expectativa de fazer aquela cerimônia, mas não foi necessário, o plano foi mudado, o plano foi alterado. Quando nós, nos dias de hoje, fazendo uma aplicação para as nossas vidas, quando nós entendemos quem é Jesus de fato e verdade, quando nós acreditamos que Jesus não é apenas alguém focado em um quadro, em uma imagem, mas um Deus vivo, real, presente, Ele traz o impacto da nossa vida, porque os nossos planos também são alterados. Quais são os nossos planos? As ordens do nosso plano, o que fazer da nossa vida, o que fazer do nosso casamento, como criar os nossos filhos, como viver a nossa vida cristã, como viver a nossa vida religiosa, tudo isso é alterado quando eu entendo que Jesus está vivo. Quando Jesus está vivo, o meu prazer de servi-lo, o meu prazer de honrá-lo, o meu prazer de estar junto, de estar perto, de compactuar com os seus ensinos, de viver os seus ensinos, se torna algo latente no meu coração, algo que pulsa no meu coração. Quando eu entendo que Jesus está vivo, eu entendo que os meus planos passam a ter um segundo plano e que que os meus planos passam para o segundo plano e em alguns casos, e em muitos casos, os meus planos principais, até então, acabam perdendo completamente o valor. Eu não sei se foi assim na sua vida, mas foi assim na minha. Foi assim na minha. Onde alguns dos irmãos estariam hoje se não fosse o Evangelho, se não fosse Jesus, se não fosse a certeza de que Jesus vive? Vocês tinham planos, eu tinha planos, você tem planos, mas os nossos planos são alterados com a certeza de que Ele vive. A certeza de que Ele vive, meus queridos, traz consolo ao nosso coração. Nos dias que nós estamos vivendo, pandemia, morte, dor, luto, angústias, incertezas tamanhas, enche o nosso coração de consolo. Que coisa maravilhosa saber que Ele vive. Que coisa maravilhosa saber que o nosso Deus vive, Ele está vivo, Ele reina soberanamente, né? E se Ele está vivo, Ele está atento ao que está acontecendo conosco, né? Ele está vendo o meu dia a dia, Ele está atento à minha dor, ao meu sofrimento, aquilo que me preocupa, aquilo que me deixa, a minha carga de ansiedade aflorada. Ele conhece, Ele está vivo, Ele é um ser pessoal que deseja se relacionar com cada um de nós. Conhecer a Cristo é um princípio que nos conduzirá à vida eterna. Não há cristianismo sem conhecer a Cristo. E não há conhecimento real de Cristo sem ter essa intimidade profunda. Quando eu entendo que Ele de fato está vivo, eu tenho meu coração consolado. Eu sei que eu posso até não ter todas as respostas, eu sei as perguntas que são feitas, e tantas perguntas são feitas nos nossos dias. Mas eu tenho uma certeza, Ele está vivo, Ele está vivo. E embora eu não compreenda hoje o porquê ou para quê, eu preciso descansar na certeza de que o meu Deus vive, de que meu Deus vivo está. Quando eu acredito, meus queridos, que de fato Ele está vivo, a esperança surge no meu coração. Aquilo que cantamos na melodia, eu posso crer no amanhã. Ele está vivo, e por Ele estar vivo, atento às minhas dores e às minhas angústias, eu posso crer no amanhã, eu posso ter esperança, de que o meu Deus, ao seu tempo, se levantará em meu favor. Aquilo que Jó vai nos dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Nós precisamos, diante das mais diversas situações da nossa vida, ou do que o mundo possa enfrentar, ter convicção para dizer, eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que o meu Redentor vive. Meus queridos, diante da certeza de que Ele vive, de que Ele vivo está, de que o nosso Cristo está vivo, nós podemos clamar a Ele. Ele não é um Deus distante que não possa ouvir. Ele não é um Deus que não está interessado com as nossas dores, com as nossas angústias, com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos, com as nossas murmurações. Por que não? Deus está interessado. Clame a Ele, busque a Ele.
A promessa é lançada: aquele que bate, ser-lhe aberto. Aquele que busca, encontra. Que busquemos ao Senhor, porque se Ele está vivo, nós podemos clamar. Agora clame mesmo. Clame mesmo. Porque às vezes nós começamos a clamar a Deus, a orar, e quando aparentemente o Senhor não nos ouve, nós desistimos na metade do caminho. Começamos a murmurar. Clame ao Senhor, mesmo quando aparentemente Ele não estiver ouvindo. Aí eu lhe trago a memória na noite de hoje, o episódio daquele leproso. O episódio do cego Bartimeu. O que seria desses homens se eles não tivessem continuado clamando? Cala a boca, ele já passou. Não incomodes mais o mestre. Mas o texto nos diz que eles clamavam ainda mais alto. O cego Bartimeu clamava ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aí alguém diz: não adianta, não incomodes mais o mestre. Se aquele homem se cala. Mas é justamente assim que alguns de nós agimos. Clamamos, mas quando aparentemente não somos ouvidos, abandonamos o clamor, começamos a alimentar a incredulidade no nosso coração, a dúvida no nosso coração, e acabamos indo por um caminho completamente contrário àquele que deveríamos. Continue clamando. Continue clamando. Continue clamando ao Rei. Continue clamando. Ele há de ter misericórdia de nós. E ao seu tempo Ele há de responder, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Se Ele vivo, se nós acreditamos que Ele vivo está, nós podemos acreditar que as suas palavras são fiéis, são verdadeiras. Jesus disse, 3 dias estaria na sepultura. E da mesma forma que o Jonas esteve no ventre da Baleia, eu vou estar no ventre da terra. Mas eu vou me levantar, eu sairei, eu ressuscitarei. Mas os discípulos não entenderam. Não entenderam. Até o 3º dia eles não tinham compreendido. Só compreenderam depois. As coisas só ficaram claras para ele com relação à ressurreição depois. Então, por hoje, dia 8 de abril de 2021, por hoje, creia nas palavras do Senhor Jesus. Creia. Mesmo que você não entenda nada, creia nas palavras de Jesus. Mesmo que você não veja conexão racional que lhe dê credibilidade, creia na palavra de Jesus. Ao seu tempo você compreenderá o porquê de todas as coisas. Ao seu tempo Ele lhe falar compreender aquilo que hoje é quase impossível chegar a uma conclusão. Quando nós cremos que de fato Jesus está vivo, nós podemos experimentar o poder maravilhoso emanando dele sobre as nossas vidas. Poder para restaurar, poder para erguer, poder para consolar, poder para transformar choro em alegria, poder para transformar um momento de dor, de luto, como a maior mensagem do mundo. Ele está vivo, porque ressuscitou. Maravilhoso eterno Pai, Senhor nosso Deus, te louvamos porque nós acreditamos que o Senhor ressuscitou, e nós te suplicamos nessa noite que o Senhor nos ajude dia após dia, de forma pessoal e como igreja, não se esquecer, mas viver todos os nossos dias pautados nessa realidade, de que Jesus está vivo, e se Ele está vivo, nós podemos acreditar no amanhã. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, que está vivo, e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados
desde agora como para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.